declínio moral, né? Esse grande período de imoralidade do papado, que de fato é resultado de toda essa briga política, resultado de toda essa ganância, né? De todo esse crescimento desmesurado do poder acumulado dentro da questão da alçada eclesiástica, mas também da alçada política e também econômica, né? Você, com esse acúmulo de poder, você tem então essa manifestação, quando você tem muitos cobiçando este cargo, muitos cobiçando essa posição, então a ascensão ao poder desses que não tem nenhum comprometimento com a causa eclesiástica. Então, diante desse quadro, diante dessa situação, da vergonha, né, da destruição, da imundície com que estavam se comportando essas figuras representativas, você tem a expressão de alguns poetas que tomam coragem para denunciar, que tomam coragem para se opor, para de fato deixar claro que são completamente contra estas formas de expressão, completamente contra essa forma de comportamento. Dentre esses tem Dante Alighieri, que é de fato aquele que passa para a história como alguém que teve coragem de emitir uma crítica aberta contra o papado, que inclusive foi durante muito tempo rejeitado pelas lideranças católicas, sendo depois readmitido e tendo se confessado até que ele fosse de fato um cristão católico, admitindo então essas críticas, né? Reconhecendo como válida a crítica de Dante Alighieri. Você tem em tela aí. O autor Dante Alighieri foi muito mais do que apenas um literato. Numa época onde apenas os escritos em latim eram valorizados, redigiu um poema teológico, a Divina Comédia. Apesar do nome, é um poema teológico, que se tornou a base da língua italiana moderna e culmina a afirmação do modo medieval de entender o mundo. Não há registro oficial da data de nascimento de Dante. A referência mais confiável é a data de 29 de maio de 1265. Morreu em 1321, aos 56 anos, supõe-se. Então as informações são escassas, né, em relação ao autor, mas a sua obra permaneceu e se perpetua aí ao longo dos séculos por ser uma importante crítica à sociedade da época, especificamente também ao papado, né, que é visualizado por ele como também digno de ser punido com a inserção dentro daquilo que ele descreve como as seções do inferno. Aqui temos um texto, quinto círculo da ira, vi almas afundadas na lama, nuas, com ar furioso no rosto. Elas se batiam, não com as mãos, mas com a cabeça, o peito e os pés, arrancando pedaços umas das outras com os dentes, aglomeradas no lodo. Essas almas dizem, triste vivíamos no doce ar, alegrado pelo sol, levando dentro de nós a obscura tibieza, e agora mais nos entristecemos nesta lama negra. A situação que ele dá, né, como descrição àqueles que foram imersos, né, que estão imersos neste mundo tenebroso do inferno, né, como ele começa a descrever a situação desses que estão nessa situação, que estão nesse estado, tá ok? Vou trazer agora o canto 19 do livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri, tá ok? São 2 tomos, estou com o primeiro tomo dos Clássicos Jackson. Página 160, canto 19, verso 23. Se conhecer quem soa nelas tanto, que assim baixaste ao vale tenebroso, de papa sabe que hei vestido o manto, filho de Ursa, deveras cobiçoso. Em bolsa tudo pus por meus ossinhos, lá ouro, aqui o espírito criminoso. Sobre a cabeça minha estão vizinhos, em simonia os que me antecederam, ele e os que antecederam a ele. Pecado de simonia, comercialização de cargos da igreja, né? Vendendo cargos da igreja. Referência a Simão, que queria comprar de Pedro o dom, e Pedro repreendeu duramente. Sobre a cabeça minha estão vizinhos, em simonia os que me antecederam, sobrepondo-se um no outro esses mesquinhos. Hei de ao fundo descer como desceram, logo em chegando aquele que eu cuidara, seres tu, quando as vozes me romperam,
mas ardendo-me os pés se me depara, intervalo mais longo, assim voltando, do que em tormento igual se lhe prepara. Virá de mores culpados como insano, pastor sem lei, das partes do Ocidente, os papas do Ocidente, os papas de Roma, que há de ser sobre nós depositado. Jasão novo será, condescendente, teve o outro seu rei, diz a Escritura, da França este o Senhor terá potente. Não sei se ousado fui, e se fui dura a resposta que dei ao condenado. Tesouros exigia, porventura, nosso Senhor de Pedro, ao seu cuidado e zelo quando as chaves cometia? Segue-me, apenas lhe dá recomendado. Dinheiro não tomaram de Matia, Pedro e os outros, por ser o preferido, ao lugar que o traidor perdido havia. O traidor Judas, né, que havia perdido exatamente em decorrência da ganância. Pena, pois, mereceste ser punido, e guarda a que extorquiste vil moeda, que te fez contra Carlos atrevido, não fora a referência que me veda, das santas chaves que me empunhaste outrora, no tempo em que fruíste a vida leda, voz mais severa eu levantara agora, contra a avidez que o mundo assaz contrista, que os bons oprime, o vício exalta e adora. A vós vos figura o evangelista, quando ao que é sobre as águas assentada, prostituísse aos reis foi dele vista, nascer as cabeças certe ornada, e ao valor nos 10 cornos possuía, enquanto ao esposo seu virtude agrada. De outro a vossa cobiça um Deus fazia, de ouro a vossa cobiça um Deus fazia, por um dos que os gentios adoraram. Abrange cento a vossa idolatria. Por um dos que os gentios adoraram, abrange cento a vossa idolatria. Constantino, aqui ele faz uma menção até ao relacionamento promíscuo que a igreja estabeleceu com Constantino, né? Como isso foi prejudicial para a igreja. Constantino, que males derivaram. Constantino, exclamação, que males derivaram, ou seja, que males vieram desse relacionamento. Não no batismo teu, mas da riqueza que deste a um papa e a que outras se ajuntaram. Somente até aqui, suficiente. Não do batismo teu, ou seja, não do fato de te tornares cristão, mas das riquezas que aí advieram, né? Das riquezas com que se beneficiaram estes líderes que se corromperam por ela, né? Que se venderam, que se prostituíram devido a este enriquecimento, né? Devido a essas vantagens. A crítica de Dante Alighieri, para você perceber, né? a forma como era visto, né? Como era entendido por aqueles que eram próximos da época, o declínio, né, a destruição na qual mergulharam esses importantes líderes. É inegável que eles eram importantes líderes para o mundo ocidental, mas eles de fato perderam totalmente a diretriz, perderam totalmente a direção daquilo que estavam fazendo. Vou ler somente um comentário que o próprio autor aqui faz em relação a esse poema, a esse trecho. Quer dizer, o poeta, que a cada um dos ídolos que adoravam os gentios correspondiam 100 adorados pelos papas simoníacos. Então os papas eram mais idólatras ainda do que aqueles povos aos quais estavam evangelizando. Faziam do ouro os seus deuses, né? Faziam do dinheiro, da riqueza, os seus deuses. Constantino, diz o poeta, fez grande mal, não por converter-se à religião cristã, senão por ter dado riquezas, isto é, meios de corrupção ao papa, que era então São Silvestre, ele indica aqui, né? Esse donativo referiu-se a Ariosto quando disse, vamos lá, continuando, que ele prossegue aqui no italiano. Muito tempo, diz Pratinelli, acreditou-se em uma suposta doação feita por Constantino ao Papa. E Dante participou dessa crença, também cria, né, nesse documento forjado da doação de Constantino. Mas não se fundava em verdade. O diploma daquele imperador
ponderou Monsenhor Mozzarella, é apócrifo. Constantino não doou ao Papa a soberania de Roma ou de qualquer das províncias da Itália. Achou-se isso demonstrado até a evidência. Possível é que Constantino concedesse aos papas alguma jurisdição civil e temporal, sem porém conferir-lhe soberania absoluta, e reservando para si e os seus sucessores o domínio soberano. A doação de Constantino não foi de verdadeira soberania, senão título honorífico com um certo privilégio e jurisdição civil, semelhante ao que Augusto concedeu ao Senado. E se os papas possuíam em patrimônio alguns castelos e cidades, limitava-se à posse e ao domínio útil e certas regalias, não correspondendo ao alto domínio e à soberania perfeita. Ele faz ele coloca essa nota, né, esclarecendo em relação à alçada de poder que deve ter sido concedida por Constantino aos papas, o que não se estendia sobre o governo civil, né, sobre a soberania imperial, tá ok? Então, somente para registrarmos aqui aquilo que Dante Alighieri nos descreve em relação ao declínio dos papas dessa época, tá ok? Outra história que eu quero trazer aqui é sobre esta suposta papisa, tá? Eu quero abordar acerca dela primeiro, porque é uma história muito interessante, muito curiosa, e na verdade ela tem assim uma característica muito mitológica, muito lendária. Mas é interessante porque observamos alguns hábitos que vão perdurar durante muito tempo dentro da cerimônia, tá certo? Dentro da liturgia da eleição papal, e que na verdade podem justificar, né, algum fundo de verdade para essa história. Como por exemplo o hábito que perdurou de examinarem as partes íntimas daqueles que eram eleitos papa para saber se de fato eram homens. Então, durante muito tempo, houve essa cadeira papal, na qual aquele que era eleito tinha que se assentar para serem examinadas suas partes íntimas e se constatar que seriam então homens. Isso pode ser um indício de que houve de fato uma situação, talvez não como descrita, né, especificamente, mas uma situação semelhante, principalmente nesses tempos turbulentos e caóticos pelos quais passou o papado de Roma. Então, quero trazer um livro aqui, um livro denominado Os Crimes dos Papas, tá? Da editora Madras, Os Crimes dos Papas, de Maurice Lachatre. Na página 501, ele nos descreve acerca da morte dessa suposta papisa Joana, tá? Ele começa a nos falar acerca dela na página 492, História da papisa Joana. Não vou ler, é muito longa a história. Vou pular aqui para essa parte onde ele fala da morte dela, da sucessão e um pouco aqui acerca dessa questão desse hábito que pode ser um indício de algum fundo de verdade para essa história. Veja só. Página 501 nos diz: assim morreu a papisa Joana no dia das rogações de 855. Olha o período, dentro daquele período conturbado da história que estamos analisando. Depois de ter governado a igreja de Roma durante mais de 2 anos. A criança, no caso o filho, que ela trazia no seu ventre, quando houve a situação dela entrar em trabalho de parto, estava numa procissão, aquilo foi um escândalo e ela morreu de hemorragia naquela situação e seu filho foi morto, supostamente, né? Claro, uma história que mergulha no mito, né? na mitologia. Sua criança teria sido morta, sufocada então por aqueles que estavam presentes. A criança foi sufocada pelos padres que cercavam a mãe. Contudo, os romanos, em memória do respeito e da dedicação que durante tanto tempo haviam consagrado a Joana, consentiram em prestar-lhe os últimos deveres, mas sem pompa, e colocaram o cadáver da criança no mesmo túmulo. Joana foi enterrada não no recinto de uma basílica, mas no mesmo lugar onde sucedera aquele acontecimento trágico. Ali edificou-se uma capela ornada com uma estátua de mármore, representando a papisa vestida com os hábitos sacerdotais, com a tiara na cabeça e tendo nos braços uma criança. O pontífice Bento III mandou quebrar essa estátua em fins do seu reinado, mas as ruínas da capela viam-se ainda em Roma no 15º século. Grande número de visionários preocupam-se
preocupam-se gravemente em investigar o castigo que Deus infligira à papisa depois de sua morte. Uns consideraram a ignomínia dos seus últimos momentos como uma expiação suficiente, o qual estava de acordo, além disso, com a opinião vulgar de que os papas, qualquer que fossem seus crimes, não podiam ser condenados. Olha a crendice da época, né? A crendice das pessoas influenciando na forma como olham para a fé, para a religião. Acredito que alguém, por ser papa, não pode, em hipótese alguma, ser condenado ao inferno, enquanto Dante, de fato, descreve, né, nesses poemas, de fato, demonstra crer que eles sim são lançados ao inferno de acordo com as suas más obras. Outros, menos indulgentes que os primeiros, afirmam que Joana foi condenada por toda a eternidade a ficar suspensa de um dos lados das portas do inferno e o seu amante do outro lado, sem nunca poderem se reunir. As crendices que elaboram a respeito, né? O clero de Roma, ferido na sua dignidade, cheio de vergonha por aquele acontecimento singular, publicou um decreto proibindo aos pontífices atravessarem a praça pública onde tivera lugar o escândalo, no caso o parto e a morte tanto de Joana e o seu filho, que foi sufocado. Por isso, depois dessa época, no dia das rogações, a procissão que deveria partir da Basílica de São Pedro para se dirigir à igreja de São João de Latrão, tá certo? Onde está o Papa na atualidade, né? Evitar aquele lugar abominável situado no meio do seu caminho e fazer um longo rodeio. Procissões que inclusive são hábitos da antiga religião pagã romana e não do cristianismo. Essas precauções eram suficientes para manchar a memória da papisa, mas o clero, querendo impedir que um semelhante escândalo pudesse jamais se renovar, imaginou para a entronização dos papas um uso singular, maravilhosamente apropriado à circunstância, o qual teve o nome de cadeira furada. O sucessor de Joana foi o primeiro que se submeteu a essa prova, na qual se empregava o seguinte cerimonial: logo que era eleito pontífice, conduziam-no ao palácio de Latrão para ser consagrado solenemente. Em primeiro lugar, assentava-se numa cadeira de mármore branco, colocada no pórtico da igreja, entre as duas portas de honra. Essa cadeira era, porém, furada, e deram-lhe esse nome porque o Santo Padre, ao levantar-se dela, entoava o seguinte versículo do Salmo 113: Deus eleva do pó humilde para fazer assentar-se acima dos seus príncipes. Em seguida, os grandes dignatários da igreja davam a mão ao Papa e conduziam-no à capela de São Silvestre, onde se achava uma outra cadeira de pórfiro furada no fundo, na qual faziam assentar o pontífice. Os primeiros historiadores eclesiásticos não fizeram menção nunca de uma só cadeira daquela natureza, enquanto os cronistas mais estimados falam sempre em duas cadeiras furadas, que designam como sendo do mesmo tamanho, de forma semelhante, uma e outra de um estilo muito antigo, sem ornatos e sem almofadas. Antes da consagração, os bispos e os cardeais faziam colocar o Papa sobre uma segunda cadeira, meio estendido, com as pernas separadas, e permanecia exposto nessa posição, com os hábitos pontificais entreabertos, para mostrar aos assistentes as provas de sua virilidade. Finalmente aproximavam-se dele dois diáconos, asseguravam-se pelo tato que os olhos não iriam iludidos por aparência enganadora, e davam disso testemunho aos assistentes, gritando em voz alta: temos um Papa, habemus papam, né? A Assembleia respondia: Deo gratias, em sinal de reconhecimento e de alegria. Então os padres vinham prostrar-se diante do pontífice. Levantavam-no da cadeira, cingiam-lhe os rins com cinto de seda, beijavam-lhe os pés e procediam à entronização. A cerimônia terminava sempre por um esplêndido festim e por uma distribuição de dinheiro aos frades e às religiosas. É mencionada a cerimônia das cadeiras furadas na consagração de Honório III, em 1061, de Pascoal II, em 1099, de Urbano VI, eleito no ano de 1378, Alexandre IV, reconhecido publicamente em Roma pelo pai, de 5 filhos de Rosa Vanosa, sua amante,
foi submetido à mesma prova. Finalmente subsistiu ela até o 16º século. E Cressus, mestre de cerimônias de Leão X, refere exatamente no Jornal de Paris todas as formalidades da prova das cadeiras furadas a que o pontífice foi submetido. Depois de Leão, deixou ela de ser praticada, ou porque os padres compreenderam o ridículo de um uso tão inconveniente, ou porque as luzes do século não permitiram mais um espetáculo que ofendia a moral pública. As cadeiras furadas, que eram necessárias, foram tiradas do lugar onde estavam colocadas, e levadas para a galeria do Palácio de Latrão, que conduz à capela. O padre Mabillon, na sua viagem à Itália, em 1685, fez a descrição dessas duas cadeiras, que examinou com maior atenção, e afirma que eram de pórfiro e semelhantes na fórmula a uma cadeira para enfermos. E aí temos toda essa situação descrita, né, um pouco da história aqui acerca da suposta papisa Joana, né, e este hábito que perdurou durante muito tempo para que se fizesse verificação, né, da virilidade dos papas e assim não corressem mais nesse risco, mas somente para termos uma noção da instabilidade e da confusão que foi esse período, tal, né, que pôde dar lugar ou à situação verídica, né, do acontecimento, da eleição dessa chamada papisa Joana, ou pelo menos da criação desse mito, né, que é decorrente também da incredulidade daqueles que olhavam para essa administração e viam todo esse caos, né, todo esse período conturbado. Então, inclusive tecendo anedotas, né? Então, pode ser então um mito que exemplifica o caos, a confusão desse período. A eleição dessa papisa e a adoção desses métodos para evitarem, né, novamente a eleição de uma outra papisa. Mas aí temos, para guardarmos aí em relação ao esse tenebroso período, esse período de declínio aí moral, né, esse período mais moral do papado, na metade do nono século dá-se o início ao período mais tenebroso do papado, começando com Adriano II, 867 a 872, e terminando com a ascensão de Gregório VII, que a gente viu no final da leitura de Justo Gonzalez, que é chamado Hildebrando. Foi eleito, né, com a intervenção de um imperador alemão, Henrique III, se não me engano, que elegeu Bruno, tá certo, para começar a fortalecer esses movimentos de reforma, né, reorganizar essa cúria papal, e depois Hildebrando, que vai assumir como Gregório VII, 1073 a 1085. Época também que vai haver o terrível cisma, né, entre a Igreja Católica Romana e a Igreja do Oriente. Então vai haver um cisma muito sério que vai manter essas igrejas separadas durante muitos séculos. Esse período foi marcado por um terrível declínio nas características eclesiásticas das lideranças papais, que estavam sendo cada vez mais cobiçadas pelas famílias abastadas, que agora olhavam com extrema ganância para o trono pontifício. Então, aí você começa a entender, né, por que toda essa confusão, por que todo esse declínio moral. Porque as figuras que estavam subindo ao poder não tinham nada a ver com a igreja, não tinham nada a ver com questão eclesiástica, com a questão cristã, tá certo? Com o âmbito da fé, estavam ligadas sim ao interesse pelo domínio, pelo governo dos estados papais, por toda a riqueza, o ouro que daí advinha, e ainda mais o poder de serem de fato os grandes regentes de todos os reinos que estavam se formando. Então você tem então esta grande cobiça, né, por esse cargo. Todo o processo que estamos analisando desde o início do imperialismo eclesiástico, o vídeo que está gravado, a associação entre o cristianismo e o império com a adesão de Constantino, e como, né, o próprio Dante já criticou na obra dele, né, da Divina Comédia, quando ele fala dessa associação sendo prejudicial, não na questão de Constantino converter-se, o que foi maravilhoso, mas na questão dos privilégios que daí começaram a ser transferidos do imperador para as lideranças cristãs.
Inclusive, este é um movimento que se repete ao longo dos séculos e continua presente. É só você analisar a história de alguns pastores, alguns supostos apóstolos, tá certo? Ou autoridades das igrejas que se ligam a pessoas que são detentoras de grande poder econômico ou político. E você começa a perceber que aqueles que não são verdadeiramente comprometidos com a causa do Evangelho, com a pessoa bendita de Cristo, se corrompem da mesma forma. A mesma corrupção observada entre esses papas, esse período tenebroso, é observada dentro de certas igrejas evangélicas, reformadas, pentecostais, neopentecostais, também se observa essa mesma queda, esse mesmo declínio e essas mesmas situações escandalosas. Então não é nada exclusivo da questão católica. Isso é uma questão inerente ao pecado humano, à pecaminosidade humana. Tá certo? Que em vez de se conter, né, conforme ordenado por Cristo, negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz, dão vazão então à sua pecaminosidade, começam a, de fato, andar conforme esta ilusão de poder, acreditando que por serem honrados pelas pessoas, né, por serem reconhecidos como importantes lideranças, conseguirão impor isso então até a majestade divina, ignorando que o juízo de Deus pesa sobre todos eles. Como pesou sobre estes, pesará também sobre os da atualidade. Figuras como Sérgio II, que mencionamos, 904 a 911, e sua amante Marósia e da mãe dela Teodora, tá certo? São uma terrível mancha nessa história do pontificado latino, exercendo influência e fazendo consagrar seus filhos bastardos da união não reconhecida, né, destes, dentre os quais são contados Anastácio III, de 911 a 913, Lando, 913 a 914. Olha só os períodos, olha só a transição. Curtíssimo, porque são pessoas que não têm legitimidade naquilo que estão fazendo, não são reconhecidos como tal. Então não gozam de proteção, de apoio, são colocados ali por mera interferência desses que se apropriaram do poder, estão à frente dos estados papais, dessa família importante de Roma. Então coloca-se esse, quando não quer, esse não atende mais às necessidades, mata-se ele, ou joga na cadeia, ou desterra, ou faz qualquer coisa assim e substitui por outro. Essa foi a terrível situação na qual caiu, né, o pontificado latino. João Lando, 913 a 914, João X, 914 a 928, sendo este último sufocado por Marósia para fazê-lo suceder por Leão VI, 928 a 929, curto também período. Estevão VII, 929 a 931, e João XI, 931 a 936. E ainda houve um seu neto, João VII, 955 a 966, que foi acusado de vários estupros a virgens e freiras e mulheres casadas, o que causou a sua morte pelo marido de uma dessas que o apanhou no ato em que estava cometendo este adultério, tá certo? Então foi apanhado no ato sexual por este marido que estava sendo traído, e ele então matou ele com uma pancada de marreta na sua cabeça, fundou o seu crânio. João VII, 955, 963, que era neto da Marósia. Entre esse período e 1073, quando o povo se revolta contra essa degradação e aclama Hildebrando Gregório VII, que será conhecido como Gregório VII, muitos serão mortos e o papado será muito disputado. Então você tem a situação da intervenção desse imperador alemão, que está cada vez mais associado à corte papal, tá certo? A cúria papal. Então, aqueles que querem ascender ao poder se associam de forma cada vez mais próxima aos papas, né? Então você tem durante um período os francos, depois você tem os alemães que se associam, e no caso aí ele fez substituir o papa, e este que foi colocado foi aclamado pela população romana para implementar essas reformas, para de fato deter o avanço aí dessa promiscuidade dentro da hierarquia papal. Para fechar nossa aula, eu quero colocar somente essas descrições, tá certo, que eu obtive aí numa pesquisa, somente para a gente ter uma ideia acerca dos crimes, dos pecados cometidos
por essas lideranças ineptas, essas lideranças completamente treslocadas, né, absurdas desse período. Em relação a Sérgio II, olha só o que é dito, de 904 a 911, apontado pelos seus próprios cardeais como escravo de todos os vícios, chegou ao trono do Vaticano após matar seu antecessor, Leão V. Teve como amantes a esposa do senador e chefe militar de Roma, Teofilacto I, e também sua filha, uma prostituta adolescente chamada Marósia, a situação da Marósia aí, com quem gerou um filho ilegítimo, ninguém menos que o seu sucessor João VI, que era fruto desse relacionamento dele com Marósia. Começava assim o período papal conhecido na história como pornocracia, onde essa família, com essas relações promíscuas, interferia de modo terrível dentro dessa administração dos estados papais, da cúria papal. João XII, 955 a 964, também conhecido como Papa Fornicador, foi neto, ao fruto ainda desse relacionamento, né? Foi neto de Marósia, amante de Sérgio III e bisneto de Teodora, esposa de Teofilacto I. Genealogia muito influente durante o século obscuro do papado. Aos 16 anos foi acusado de manter relações sexuais com uma de suas irmãs, entre muitas outras relações ilegais. Morreu aos 26 anos, assassinado por um marido que havia surpreendido o Papa em seu leito nupcial. O Papa. Tá aí a figura de João XII, a situação dele, né? E veja só a tenridade, né, na qual ele assume a cadeira papal. Bonifácio VIII, 1294 a 1303. Segundo historiadores como Chamberlain, este papa praticou a simonia, criticada, né, por Dante, a simonia, venda de favores e objetos religiosos, e o nepotismo, preferência para a concessão de cargos aos familiares dentro da instituição. O historiador Duran assegura que Bonifácio praticou bruxaria, chamou Jesus Cristo de hipócrita, disse ser ateu, negou a vida futura e foi um pervertido pedófilo. Categoricamente, esse Papa disse dar prazer a si mesmo com mulheres ou crianças é tão pecado quanto esfregar-se com as mãos. O próprio Dante Alighieri, ao qual eu li, reservou a ele um lugar no inferno na Divina Comédia, canto 19, que foi exatamente o canto que eu li e a figura que ele encontrou no inferno, né, condenado devido a esses crimes, esses pecados por ele cometido, sem mesmo ele ter morrido. Interessante, né? Essas últimas informações para fechar a aula foi tirada nesse site conforme descrito aí abaixo. Então nós temos com isso o período de terrível declínio e imoralidade do poder papal. A seguir, vamos ver o período de zênite deste poder papal, com as restaurações, as reformas, né, que serão feitas aí por Gregório VII e os seus continuadores, que vão conseguir de fato se estabelecer, né, como governantes, como administradores, né, gestores desta grande aristocracia eclesiástica de uma forma muito mais efetiva, eficaz, tá certo? Então agradeço aí a sua permanência até aqui durante a nossa aula. Que Deus continue abençoando poderosamente sua vida. Curta esse vídeo, compartilha e inscreva-se no canal, tá ok? Muito obrigado.